boa tarde a todos. Gostava de começar por agradecer à organização pelo convite que me fez para aqui estar hoje. É a primeira vez que venho fazer uma comunicação aqui neste evento. Apesar da minha experiência nos últimos 25 anos ser muito na área das pomóideas, quando falamos de tecnologia, quando falamos de agricultura de precisão, quando falamos de eficiência, são termos que de facto são transversais a todas as fileiras. Por isso, eu gostava de, vou fazer aqui um apanhado, muitas das coisas que estamos a fazer hoje, algumas têm aplicabilidade direta noutras fileiras, outras pelo menos que sirvam de base de reflexão para se saber aquilo que está hoje a ser feito. Portanto, a fruticultura, como vocês todos sabem, hoje ou é de facto executada de uma forma muito profissional ou de facto coloca quem vive dela em dificuldades. Eu lembro-me já há cerca de 10 anos, enquanto estava ainda ligado ao meio empresarial, em que de facto tínhamos já ferramentas de gestão e que todos os anos olhávamos para todas as atividades do itinerário técnico e víamos como é que conseguimos poupar 1 ou 2 cêntimos na poda, como é que conseguimos poupar mais 1 ou 2 cêntimos na aplicação de produtos fitofarmacêuticos, mais 1 ou 2 na monda, mais 1 ou 2 nos fertilizantes, mais 1 ou 2 com a logística associada à colheita. Portanto, porque é o contributo, é o somatório destes pequenos contributos que fazem com que cheguemos ao fim da campanha e tenhamos uma atividade que de facto é competitiva e que nos permite crescer e continuar a investir ou lutar apenas para sobreviver. Por isso, a realidade é que hoje ainda existem muitos fruticultores que tomam as decisões muito baseadas em dados de natureza muito empírica e pouco racional, quando existem já hoje muitas metodologias, muita tecnologia que pode associar, de facto, a que as decisões possam ser tomadas de uma forma atempada e decisões certas, que muitas das vezes o que acontece é que ou não são tomadas quando devem ser tomadas ou são tomadas tardiamente. Por isso, hoje existem sensores, hoje existem meios tecnológicos, hoje existem metodologias que podem e devem ser usadas no dia-a-dia para fazer esta gestão. Portanto, eu vou passar aqui de uma forma muito rápida alguns exemplos, mas se quiserem lá fora teremos a oportunidade de falar detalhadamente de cada uma delas, porque a verdade é que alguns dos slides que eu vou apresentar já tiveram na base de dias inteiros de discussão na Estação Nacional de Fruticultura em Alcobaça, portanto, todos eles têm pano para mangas para discutirmos. Eu começava por chamar a atenção, pois de facto já existem também muitos modelos que para nós lá em cima, por exemplo, a dormência é uma questão que é extremamente importante para nós, porque cada vez temos menos frio no inverno, as próprias culturas estão a ser deslocalizadas para as geografias mais a norte, porque não encontram cá em baixo condições suficientes para se desenvolverem. Portanto, hoje temos muitos modelos que nos ajudam a tomar as decisões nas alturas corretas, modelos de dormência, modelos de gestão de pragas e doenças que nos permitem reduzir o número de tratamentos que fazemos anualmente, modelos que têm a ver com a previsão do rendimento produtivo, com as necessidades em água, com as necessidades em nutrientes, enfim, hoje existem muitos modelos que podem e devem ser usados, que podem nos ajudar a ser mais eficientes. Alguns exemplos eu percorri aqui com metodologias que nós já usamos há muitos anos. Eu já vai se calhar para mais de 15 anos que já usávamos estas metodologias nos produtores e aquilo que eu dizia todos os anos aos produtores era: no momento em que já estávamos a podar, já tínhamos que saber exatamente quantos frutos, qual era a produtividade que queríamos em cima de cada árvore. E tínhamos que começar a trabalhar desde o zero em conformidade com o objetivo. Aquilo que vimos hoje muitas das vezes é que ninguém sabe qual é o objetivo, os podadores vão para lá, andam lá a podar de qualquer maneira, nem há um critério às vezes lógico para se conseguir formar as pessoas nesse sentido, a monda a mesma coisa, portanto as coisas estão ainda feitas de uma forma muito pouco objetiva. Nós, à colheita, explicávamos isso muitas das vezes aos produtores, os produtores perdiam mais tempo às vezes no café a dizer que têm pouco do que propriamente a contar, e se calhar se passassem mais tempo a contar, se calhar conseguiam estar mais tranquilos e viver de uma forma se calhar mais confortável. Por exemplo, nós podíamos ter número de gomos florais completamente diferentes e atingir a mesma produtividade objetiva ao final do ano. A produtividade que nós queremos normalmente ao final do ano, e hoje já trabalhamos de uma forma muito diferente, trabalhávamos há uma década, hoje definimos
A nossa produtividade ideal é aquela que maximiza o rendimento de mercado, ou seja, já não estamos aqui para produzir o máximo de toneladas, queremos aquela quantidade de fruta que o mercado paga melhor e que permite que o pomar viva equilibrado e que produza a mesma quantidade todos os anos. Portanto, são conceitos que foram variando, mas é preciso que nós saibamos e que tenhamos consciência do que é que queremos fazer para atuar em conformidade do princípio ao fim. E o que explicávamos é que, sim senhora, podemos ter a mesma produtividade, desde conhecendo a carga, por exemplo, de gomos florais, depois é uma questão de nos ajudar e dimensionar a atuação e a pressão sobre a poda. Nós, por exemplo, hoje já temos algoritmos que temos vindo a desenvolver nos últimos anos com algumas tecnológicas nacionais. Hoje olhamos para o pomar, conseguimos, ou com sensores instalados em tratores ou em Moto 4, conseguimos saber quantos gomos temos em cada árvore, conseguimos saber quantas flores temos, quantos frutos temos em cada árvore, e já estamos a entrar na fase em que deixamos de olhar para uma média da unidade de produção, mas quase árvore a árvore, temos tecnologia para isso. Obviamente, se sabemos qual é o vingamento que precisamos, também depois podemos atuar em conformidade, com mais ou com menos aplicação de reguladores de crescimento, com mais ou com menos pressão ao nível da parte da nutrição vegetal, da definição da quantidade de agentes polinizadores, etc. Hoje conseguimos ter isto porque passamos nos pomares e temos um mapa árvore a árvore com a carga floral do pomar. E isto dá-nos, de facto, uma perspectiva completamente diferente e permite-nos atuar de forma diferenciada em cada parte do pomar. Hoje em dia, obviamente, como queremos ter aquele número de frutos mais ou menos constante ou ajustado em cada árvore, aquilo que fazemos é já conseguimos criar cartas de prescrição e depois ter equipamentos, por exemplo, este aqui que destrói flores e que pode rodar mais depressa ou mais devagar, consoante necessitamos destruir mais ou menos flores para termos a carga, o vingamento logo o mais próximo possível da carga desejada. Nós aqui não temos ainda o problema das geadas, mas tínhamos sempre isto que era obrigatório todos os produtores fazerem, que era o quê? Termos uma contagem do número médio de frutos vingados depois do vingamento. Nós temos que saber quantos queremos, agora para sabermos atuar em conformidade temos que saber quantos é que lá estão. E só depois disso é que podemos definir uma estratégia de monda, quer ela seja química, quer seja outra, para conseguirmos ter o número de frutos o mais aproximado do objetivo logo desde o início, porque os outros todos que lá ficam e que são tirados depois manualmente, ficam a consumir recursos que depois vão ser necessários para conseguirmos que os outros que lá ficam tenham mais qualidade. E isto é essencial, e para as organizações de produtores, nós sem esta estimativa de produção adequada não conseguimos fazer nada, não conseguimos fazer um mínimo de planeamento e depois quando chegam à colheita todos lutam uns com os outros, porque não há vasilhame, porque o frio não chega, porque nem sei o quê. Portanto, isto, quando o planeamento era mal feito, o Oeste tinha essa experiência, aquilo acabava sempre tudo à batatada. Por isso, isto parte do princípio que é planeamento. Obviamente, depois também com estas ferramentas que nós temos, existem ferramentas já comerciais, conseguimos saber o número de frutos em cada árvore do pomar. Hoje, aliás, até temos trabalhado e temos já tido algumas reuniões com uma empresa de pulverizadores holandesa, em que já conseguimos, com aplicações a taxa variável, aplicar, por exemplo, os indutores de monda química só nas árvores que têm mais frutos do que o nosso objetivo. Portanto, já estamos na fase, e isso muito em breve vai ser possível fazer. A inteligência artificial hoje permite-nos fazer isso com alguma facilidade. Temos aqui, por exemplo, este não dele, se puderem, temos hoje, por exemplo, algoritmos que vamos andando pelo pomar e contam os frutos todos, portanto nós sabemos os frutos todos árvore a árvore, isto hoje já está desenvolvido. Obviamente, tendo o número de frutos ajustado, o que é que precisamos de saber a seguir? É se ele está a crescer à taxa de crescimento que nós queremos para chegarmos à colheita e atingirmos o objetivo. Já há quase 20 anos que trabalho com dendrómetros. Os dendrómetros permitem chegar aqui ao telemóvel enquanto estamos a almoçar e saber se os frutos estão a crescer de acordo com o objetivo que nós temos. Nós, obviamente que a maior parte dos produtores têm dendrómetros instalados na parcela maior.
mas há uma coisa que todos tinham que fazer, e isso era 10 frutos marcados, todas as semanas mediam os mesmos frutos. Porque a verdade é que no passado, nós às vezes passavam 3 semanas quando tomávamos a percepção que os frutos estavam a crescer menos que aquilo que deviam. Passaram 3 semanas. Nós neste momento, quando percebemos que os frutos não estão a crescer o necessário, conseguimos de imediato pensar o que é que se passa aqui. É rega, vamos ver as sondas da rega, é fertilização, é carga a mais, pomos imediatamente todos os fatores em causa e conseguimos tomar decisões imediatas. E se perdermos 3 semanas, 1 milímetro que seja por semana, é uma classe de calibre à colheita, é dinheiro que fica no bolso. Portanto, é importante a gente ter a perspectiva que a tecnologia existe para nos ajudar. Isto é o que nós temos com a maior parte dos softwares que temos, conseguimos perceber em que fase do dia é que o fruto cresce, conseguimos chegar a esta, em que hora do dia é que o fruto cresceu mais. Portanto, hoje até estamos a fazer já uma coisa num projeto que temos com a SONAI, que no fundo é tentar implementar procedimentos coletivos. Nós começámos com um projeto no Oeste que era o Optimal, onde pusemos 4 organizações do Oeste com dendrómetros e com os produtores a compararem o crescimento dos seus frutos. Hoje estamos a fazer isto já com pomares em Moimenta da Beira e do Oeste. Temos quase uma dezena de organizações de produtores. Todas as semanas eles conseguem saber quanto é que está a crescer os frutos do pomar do vizinho. E os nossos concorrentes não é o nosso vizinho do lado, os nossos concorrentes estão para lá das fronteiras. Portanto, nós temos de uma vez por todas também que eliminar estes complexos e começar a falar e a trocar mais conhecimento técnico, porque só quando formos todos bons é que vamos de facto ter um setor forte. Obviamente quem não tem tecnologia, o que não falta é equipamentos baratos também para medir, só não mede quem não quer. Tudo serve de desculpa, mas se não medirmos, não sabemos, não podemos tomar medidas. Outra coisa, nós a nível da parte das pomoides temos mudado muito o conceito do pomar. Isto está a acontecer com muitas culturas, porque essencialmente porque tínhamos necessidade de mudar o nosso modelo de pomar. Nós, aqui há alguns anos, começaram a falar em alta densidade. Alguns, desculpem, mas não gosto de chamar burros, mas calhar a outra hipótese, puseram tudo isto em causa do modelo de alta densidade, mas é preciso que se perceba porque é que nós evoluímos para a alta densidade. Primeiro, nós, se calhar, comparativamente com os pomares e com os países do centro e do norte da Europa, temos muito mais luz do que os outros. O que é que acontece? Ao meio-dia solar, a maior parte da luz perde-se para o solo. Portanto, se as árvores não interceptam luz, não podem converter isso em produtividade. Portanto, temos que ser mais eficientes na luz que interceptamos e transformá-la em produção, que é isso que nos dá dinheiro. Portanto, nós fizemos esse trabalho também ao nível da espumoia, mas percebemos sim, e a primeira medida que tomámos foi apertar as entrelinhas, quase até à distância mínima necessária para passar uma máquina lá dentro, e a segunda fase foi estudar muito bem o microclima luminoso dentro das árvores. E a constatação que chegamos, e que foi rápida, foi nós nas macieiras, isso então é óbvio, nós na parte interior, se não tivermos o nível mínimo de luz, nem sequer temos gomos florais. Na parte do meio, às vezes, não temos luz suficiente para que os frutos cresçam à taxa de crescimento máximo e para que termos frutos, aqueles frutos daquelas variedades que precisam de cor, se não tivermos quase mais de 70% ou 80% de radiação incidente, nem sequer temos cor, e o fruto pode ter o mesmo calibre, o mesmo brix, e vale metade no mercado porque não tem cor. Por isso levou-nos aqui também a equacionarmos o modelo de árvore que queríamos, e o modelo de árvore que queremos hoje é um modelo de árvore mais estreita. Por isso temos árvores mais estreitas, com entrelinhas mais próximas, e hoje os porta-enxertos também permitem fazê-lo, então temos necessariamente que mudar o nosso processo de produção e irmos no sentido da alta densidade. Portanto, nós, com sensores, percebe-se muito rapidamente que ao fim de 30 dias, após a plena floração, já não temos luz suficiente na maior parte das árvores. Por isso, hoje queremos árvores estreitas. Com sensores, isto é fácil medir e nós temos-lo feito, e foi com base sempre em conhecimento científico que promovemos essa transição. E isto leva-nos hoje a outra coisa. Nós, se calhar, vamos ter que equacionar, e na Estação Nacional de Fruticultura em Alcobaça, alguns chamam-me maluco, mas vamos ter uma área enormíssima já de formas em 2D, porque então se nós queremos árvores com uma largura reduzida, porque queremos que os frutos estejam todos sujeitos ao mesmo microclima luminoso, que até do ponto de vista da qualidade, temos trabalhado com alguns laboratórios que já nos dizem que o fruto de fora, do meio e de dentro,
São diferentes em antioxidantes, em compostos fenólicos, em açúcares, em uma série de componentes. E às vezes as pessoas não percebem porque quando tiram a fruta das câmaras que ela tem um comportamento diferente. Se teve um microclima diferente, ela teve necessariamente uma história diferente e vai ter um comportamento diferente. Por isso, hoje vamos ter necessariamente que pensar nos pomares em 2D. Porque os pomares em 2D têm a fruta toda exposta, são pomares que se adaptam com muita facilidade à mecanização. Nós vamos fazer a transição para a robótica muito em breve. Nós temos trabalhado com os algoritmos e numa forma estreita aquilo quase não falha a contagem dos frutos. Quando temos uma árvore grande, a fiabilidade é muito menor. Por isso, vamos ter claramente que pôr em cima da mesa e equacionar a possibilidade, seja em goiôs, seja em multi-eixos, seja naquilo que for, mas equacionar estas formas também de condução. Ao nível da nutrição, hoje também temos feito imenso trabalho, há já muitas ferramentas de diagnóstico que os técnicos podem andar durante a sua atividade, no sentido também, hoje em dia já temos a sorte da maior parte dos laboratórios já terem uma capacidade de resposta muito mais rápida do que era no passado, mas mesmo assim, o que nós queremos sempre, o objetivo é no momento ter um diagnóstico e tomar a decisão antes de irmos embora. E esse será sempre o nosso objetivo. Nós, desde equipamentos mais baratos a equipamentos, tecnologia LIDS, tecnologia XRF, estamos a ensaiar isto tudo. Estes equipamentos são equipamentos que eram muito usados em geologia para saber a constituição das rochas. Estamos hoje a fazer esse trabalho. Claro, estes já são equipamentos mais caros e se calhar as OPs com os programas operacionais, se calhar conseguem lá chegar, um produtor individual, não. Mas podem dar-nos logo ali o diagnóstico da composição das folhas e dos frutos e tomarmos essas decisões. Há diversos tipos de equipamentos que nos permitem medições indiretas, temos estado a ensaiar todos eles. Há índices de refletância hoje e há dezenas e dezenas de índices de refletância e alguns temos estado a chegar à conclusão que estão muito relacionados com alguns minerais em particular. Portanto, se os identificarmos bem, se calhar conseguimos com esses índices de refletância conseguir fazer um diagnóstico imediato daquilo das necessidades das plantas. Isto para chamar também a atenção para uma coisa, que nós sempre gostámos muito de trabalhar baseados em regras. Mas a agricultura de precisão existe para combater isto que aqui está. Isto que vocês veem ali, cada linha daquelas é uma linha inteira em que cada ponto é uma média de 10 árvores. Ou seja, ao longo da mesma linha, sujeita à mesma fertilização, nós temos aquelas diferenças todas que vocês encontram ali. E a fertilização é toda a mesma. Portanto, obviamente, as plantas não têm as mesmas necessidades. E nós, se não conseguirmos dar este passo para a fruticultura de precisão e para a agricultura de precisão, não vamos conseguir, de facto, nunca atuar em função das necessidades individuais de cada planta. Hoje existem também já outras tecnologias no mercado. Esta, por exemplo, com sensores baseados em espectroscopia de raios gama, permite dar quer propriedades físicas, a nível de macro e micronutrientes, também darmos boas estimativas para nós percebermos a variabilidade espacial no terreno dos nutrientes. Hoje já existem aqui muitas empresas comerciais, e até já vi aqui algumas hoje presentes, em que fazem os mapas de eletrocondutividade do solo. Quer dizer, nós com isto conseguimos, isto devíamos fazer, é uma coisa que nem fica cara, porque é que não fazemos isto antes das plantações? Porque isto dá-nos, por exemplo, para ter uma ideia logo da diferença de classes texturais numa parcela. Permite-nos, por exemplo, saber onde é que existem águas paradas. A maior parte vai colocar os drenos onde acha que a água para. Com isto conseguimos saber exatamente a locação dos drenos e eles são colocados no sítio exato. Conseguimos saber a quantos centímetros temos as camadas, com camadas de compactação. E isso também, às vezes, se calhar, escusávamos estar a fazer, com alfaias pesadas, a fazer ripagens a 90 ou 1 metro, quando é possível, e quando se calhar só precisávamos de fazer a 30 ou 40 centímetros. Portanto, hoje existe tecnologia. Agora, ela tem que ser usada porque não serve de nada. Isto já estamos a fazer aqui outro ensaio, mas obviamente que aquilo que queremos, para ganhar tempo, aquilo que queremos é chegar aqui, que é chegar com uma carta de prescrição a um adubador, e os adubadores hoje já têm balanças e conseguimos fazer mais ou menos consoante as necessidades das plantas. O equipamento também já existem vários equipamentos destes no mercado, portanto temos que claramente fazer esta transição.
Nível de drones, também já existe várias empresas a prestarem este tipo de trabalhos, passam com o drone, conseguem identificar o número de árvores mortas, onde é que existem árvores com problemas de deficiências hídricas, porque se tivermos uma câmara térmica, conseguimos perceber quais são as árvores que estão em déficit hídrico e quais as que não estão. Existem outros índices muito ligados à fisiologia da planta que nos ajudam a percepcionar quais as plantas que estão ou não estão em dificuldade. Portanto, é tecnologia que já existe no mercado, que já está disponível e pode ser usada. Isto é uma coisa que nos preocupa cada vez mais, que é a questão do escaldão solar. Nós lá em cima temos imensos problemas com o escaldão solar, temos vindo a trabalhar e a tentar minimizar este problema de várias formas, desde aplicações de caulinos, reforços de rega, de diferentes tratamentos com nutrição foliar, com a aplicação de microexpressores em cima dos pomares, no sentido de aumentarmos a umidade dos pomares nos períodos de mais calor. Portanto, são diversas as tecnologias que temos hoje em uso e, obviamente, as redes de ensombramento. Nós, às vezes, em algumas fileiras, vemos alguns dos países que são os nossos principais concorrentes e verificamos que a generalidade dos pomares estão cobertos. Nós hoje, que já temos 7 anos a estudar a diferença das plantas com e sem cobertura, isto é uma realidade nova que nos pode ajudar imenso. Nós temos mais de 25% de diferença das produtividades e temos mais qualidade, onde temos as mesmas variedades cobertas com rede e com muito menos escaldão solar. Aliás, atrevo-me a dizer que há algumas variedades que nem deviam ser feitas se não fossem cobertas, porque uma parte importante é para refúgio. Ao nível da rega, hoje também só não monitoriza a rega quem não quer, porque não faltam soluções no mercado, desde as baratas às caras, para monitorizar a água de rega no solo. Eu quase que às vezes eu até fico incomodado quando vejo alguém acusar os agricultores de gastarem água, porque nós hoje já estamos numa fase, em muitos produtores, só falta monitorizarmos a quantidade de gotas que lá caem, porque conseguimos monitorizar de uma forma muito precisa a quantidade que estamos a dar de água às plantas e só damos aquilo que elas precisam. Quer dizer, quem não quiser gastar dinheiro hoje, até com 2 sensores de 50 euros, um mais acima e outro abaixo da profundidade das raízes, consegue rapidamente ajustar as dotações de rega que faz nos seus pomares. Portanto, nós hoje temos tecnologia, se calhar, como alguém já disse aqui, hoje não estamos a comunicar o suficiente, porque o próprio consumidor já devia reconhecer o esforço que o setor tem feito neste sentido e aquilo que existe hoje, e não estamos a vender nada que não seja verdade. Lá em cima, no Oeste, conheço poucos produtores que ainda não têm sondas de rega, mais caras, menos caras, mas todos eles de alguma forma já monitorizam, por isso é quase criminoso sermos acusados de desperdiçarmos água nos pomares modernos. Portanto, hoje há várias tecnologias, já usamos também muita dendrometria de tronco, que é mais um fator complementar para nos ajudar a tomar as decisões se as plantas estão a recuperar convenientemente ou não com as dotações de água que estamos a aplicar em rega. Isto ainda em fase de estudo, mas começa-se a falar muito já em Israel na Variable Rate Drip Irrigation, ou seja, estamos a tentar fazer o quê? Percebendo as diferentes texturas do solo, ligar as partes do solo com texturas semelhantes, porque aquilo que muitas das vezes somos obrigados a fazer, temos um solo com uma variabilidade muito grande, uma parte de arenosa, uma parte de argilas, que têm necessidades de ser regadas de formas completamente antagónicas e somos obrigados às vezes a regar a mais na parte das areias para conseguirmos fazer um trabalho minimamente decente na parte das argilas. Portanto, hoje o que se está a tentar fazer é criar logo mais setores de rega, e um bocadinho contrariamente àquilo que a maior parte dos produtores normalmente faz, que é da estrada para lá um, da estrada para cá é outro, não, ligar as partes que têm classes texturais semelhantes para termos também necessidades de rega semelhantes. Também existem muitos sensores também já que nos ajudam a outro nível e a outra dimensão a fazer esta gestão da água na planta. Outra das coisas que tem vindo em crescimento é a questão das armadilhas inteligentes. Nós temos que até julho vamos montar um Sistema Nacional de Avisos Inteligente, vamos espalhar 2.000 armadilhas automáticas pelo país todo, algumas faço conta e conto com os parceiros cá debaixo do Algarve
para nos ajudarem também a fazer crescer esta rede, porque acho que isto é uma das coisas que nós temos claramente disponibilizar aos produtores, porque se tivermos a noção não só da nossa parcela, mas das parcelas à volta, primeiro conseguimos fazer uma gestão regional, inteligente, e todos conseguem poupar nos tratamentos, e depois, naqueles momentos em que estamos na dúvida, tratamos, não tratamos, isto está aqui muito próximo do nível, do nível económico de ataque, se ao lado tivermos uma pressão alta, se calhar tratamos, se não tivermos, se calhar mais uma semana logo se vê. E isto é muito importante para se fazer esta gestão inteligente das pragas. Portanto, isto já temos alguns sistemas também em implementação. Estamos ainda a trabalhar num outro sistema, que é um sistema muito simples. Queremos criar uma aplicação para todos os produtores, normalmente têm que fazer os registros das suas armadilhas. Às vezes, no ano a seguir, já não se lembram do que é que fizeram no ano passado. Portanto, se tivermos aqui uma aplicação em que, em vez de escreverem numa folha, escrevem aqui e a pressão da praga aparece disponível para toda a gente, são milhares de inputs que aparecem ali que podem ser úteis às pessoas e que podem permitir esta gestão inteligente das pragas. Portanto, estamos a tentar também, no âmbito de um projeto que temos neste momento em curso, oferecer isto também aos produtores até junho do próximo ano. Hoje, ao nível das doenças, isto ainda numa fase experimental, ainda não está a ser usado, mas estamos a trabalhar também com câmaras hiperespectrais para fazer o quê? Perceber onde é que as plantas estão, dentro do pomar, quais são as plantas que estão doentes e quais é as que não estão. Para quê? Para hoje, com os pulverizadores de precisão, só tratarmos partes do pomar e não os pomares por inteiro. A nível da pulverização, isso dava-nos aqui também conversa para um dia inteiro. Nós já há 20 anos que andamos a tentar passar este conceito de ajustar o volume de calda ao volume de vegetação. De antes as pessoas, não tinham grande desculpa, mas tinha que se dar, porque isto medir ou dar trabalho, ganha-se tempo, na óptica de alguns perde-se tempo, mas poupamos muito nos volumes de calda e nas doses. Portanto, hoje já temos tecnologia que adapta o volume de calda em função do volume de vegetação automaticamente, portanto as pessoas já nem precisam de fazer nada. Isso também já está no mercado. Nós trabalhámos também aqui há alguns anos num projeto que era o projeto SPIN, em que também quisemos aplicar no equipamento os conceitos todos que tínhamos do baixo volume, portanto um pulverizador em que fazíamos em baixo volume, com as partes móveis que trabalhavam automaticamente sempre a 20, 30 centímetros da copa, porque trabalhando em cima da copa não precisamos de mandar para lá muita calda. Trabalhávamos sempre com as gotas finas, com baixos volumes, com baixas doses e estamos hoje numa era em que qualquer coisa proíbe-se os produtos. E eu diria mesmo, se aplicássemos os equipamentos de precisão que já existem no mercado, nós não precisávamos estar com estes cortes de soluções que muitas das vezes nos fazem falta, porque conseguíamos com muita facilidade atingir os 50% de produtos fitofarmacêuticos sem perdermos soluções. Portanto, mas isto são discussões que também nos levavam aqui a pormenores mais detalhados. Hoje existem pulverizadores para fazerem mais do que 2 linhas de cada vez. Estamos neste momento também muito a estudar a questão do ozono, a questão dos tratamentos com ultravioletas, portanto há aqui diferentes tecnologias que também neste momento estão a ser trabalhadas. Ao nível da parte da sustentabilidade estamos a fazer um caminho também que me parece muito interessante. Lá em cima no oeste, antes semeávamos o coberto vegetal na entrelinha quando se fazia a plantação e depois nunca mais ligava nada àquilo. Hoje, de facto, começamos a perceber os benefícios da microbiologia do solo, os benefícios de olharmos para o solo com outra atenção. O que estamos a tentar fazer agora é, sem mobilizar, portanto, com técnicas de sementeira direta, todos os anos, ou 2 em 2 anos, escolhemos quais é que são as espécies que queremos reforçar no banco de sementes e ou porque queremos melhorar a microbiologia, ou porque queremos descompactar o solo, ou porque queremos aumentar a massa verde para termos mais matéria orgânica. Conseguimos escolher as espécies que semeamos em função da necessidade de cada pomar. A nível, hoje também é uma marca que nós queremos dar ao pomar de maçã, e acho que isto é uma marca, e são questões que podem ser transversais também a todas as fileiras. Hoje o consumidor gosta disto. Eu primeiro comecei um bocadinho com isto, de facto quem compra gostava de ver. Hoje já estou numa que isto de facto é mesmo importante, isto funciona. Nós no início colocávamos lá os ninhos para os pássaros dentro dos pomares, aquilo de facto era giro ver aquele conceito de ecopomar. Hoje começamos a perceber, nós onde temos lá os refugiozinhos com as pedras, as cobras vão para lá, desde que foram para lá as cobras, temos os ratos controlados,
temos diversas espécies de pássaros dentro do pomar que nos controlam determinadas pragas e nós começámos a tratar menos, ou seja, hoje começámos a olhar para isto tudo com uma forma muito mais pragmática, porque isto de facto não é só show-off, isto funciona. Portanto, isto pode ser uma matriz e porque não a laranja do Algarve ter também este conceito de ecopomar associado, que isto é uma coisa fácil de implementar e é um conceito que, além de útil, vê. Aqui já perto do fim, para terminar, a robótica vai cá chegar e se calhar mais depressa do que aquilo que nós queremos. Existem já hoje prontos para virem para o mercado diversos robôs, coisas deste género. Eu até procurei ver o que é que já havia também para a laranja, mas também já existem robôs a serem desenvolvidos para colher laranjas. Na parte das maçãs já existe também muita coisa. E mesmo que os robôs não sejam 100% eficientes, se colherem metade, já é menos metade delas que ficam para as pessoas colherem. E eles trabalham à noite e não se queixam. Por isso, pode ser e vai ser, muito em breve, uma solução muito interessante para nos ajudar e para conseguirmos combater a falta de mão de obra. A outra tecnologia, por exemplo, com os drones, também já está agora a ser testada. Em vez de termos pessoas, temos drones a apanhar a fruta. Também é uma tecnologia que começa a ter um nível de maturidade mais elevado, portanto, cada drone a fazer o trabalho de uma pessoa. Mais uma vez, máquinas depois também podem trabalhar o dia todo se for necessário. Há muitas empresas de plataformas de colheita que, como querem defender o negócio deles, o que estão a fazer agora é pôr os braços robóticos nos lugares onde trabalham as pessoas e assim conseguem manter o negócio das plataformas de colheita e substituem apenas a parte de onde estão as pessoas a colher. Outra questão que nós também temos vindo a estudar muito hoje e já, às vezes começarmos mais tarde que os outros não é sempre mau, porque também podemos fazer melhor. Temos é que, de facto, tentar aprender rápido com isso e fazer essa conversão. Estamos a trabalhar muito hoje já nas redes fotosseletivas, ou seja, já que vamos ter que tapar o pomar, então se calhar se eu conseguir arranjar uma solução que não só me proteja do granizo, do escalvão solar, mas que me adicione algum valor à fruta, à parte fisiológica. Porquê? Porque a maior parte das cores que estão no mercado o que fazem é filtram os comprimentos de onda todos na mesma proporção. Com as redes fotosseletivas podemos deixar passar mais nos comprimentos de onda que as plantas usam e precisam para trabalhar e deixar passar menos aqueles que só lá vão para aumentar a carga térmica dos frutos e para aumentarem o nível de desperdício. Portanto, isto também temos já há 7 anos lá em cima, com 14 variedades ou clones de maçãs. Os canhões anti-granizo no norte estão a ser mais usados, ali no oeste estamos a começar a fazer mais o caminho das redes. E outra coisa, também temos um piloto hoje na estação de fruticultura que já pode ser visitado, onde andamos aqui a apostar fortemente no agrovoltaico. Portanto, temos 5 modalidades diferentes, as macieiras tapadas, cobertas com painéis fotovoltaicos diferentes, entre aqueles que nós usamos nas nossas casas, mas com estruturas móveis, para conseguirmos aumentar a luz nas plantas em momentos do dia em que elas possam precisar mais. Noutros, vamos proteger mais as plantas e intensificar a produção de energia. Temos 5 modelos neste momento já instalados, vamos instalar o 6º e estamos também a tentar dar aqui o nosso contributo para o agrovoltaico. E aqui aprendemos, então se calhar, se nós, com as redes, precisamos de tapar os pomares, se eu conseguir tapá-los com alguma coisa que ainda me dê dinheiro e nos anos em que a produção for má, ganho do outro lado, isto pode não ser tudo mau. Por isso temos estado também aqui a fazer um bocadinho este caminho do agrovoltaico. Obviamente que aquilo que nós queremos, e hoje já existem muitas propostas no mercado, de máquinas eletrificadas. Portanto, se tivermos energia produzida na própria exploração, as máquinas todas, mais dia menos dia, todas elas vão ser elétricas. Portanto, conseguimos inverter completamente a nossa pegada de carbono, temos claramente depois a saber vender esses conceitos. Portanto, tentei aqui de uma forma muito rápida mostrar-vos aquilo que nós estamos a fazer em termos de tecnologia. Gostava de ter tido tempo para falar um bocadinho mais de cada uma delas, não tive, mas acho que foi importante também dar-vos uma visão mais larga daquilo que se está a fazer em termos tecnológicos noutras fileiras também, porque muitas delas poderão vir a beneficiar também a citricultura aqui do Algarve. Obrigado.